Fala galera, boa noite. Está no edital de vocês, artigo 131 ao 137, que fala a respeito do Conselho Tutelar. Vai cair na sua prova e a banca vai cobrar. Então vamos estudar esse conteúdo. Artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido nesta lei. Então é um Conselho Tutelar em órgão que é permanente e autônomo. Artigo 132. Em cada município, em cada região administrativamente do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composta de 5 membros escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Galera, esse artigo 132 ele despenca em concurso, ele cai demais. O que você tem que decorar aqui? O Conselho Tutelar tem no mínimo o quê? Um Conselho Tutelar como órgão de 5 membros escolhidos pela população, com um mandato de 5 anos, 3 anos, 2 anos, não, com um mandato de 4 anos. Artigo 133. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: despenca em prova, gravem isso, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 18 anos, não, a 21 anos e residir no município. Não adianta eu ser do Rio de Janeiro e querer concorrer para fazer parte do Conselho Tutelar do Estado de São Paulo. A Lei 134. Lei Municipal ou Distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito dada pela lei. Cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas acrescida de 1/3 do valor de remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e a do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e a formação continuada dos conselhos tutelares. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselho constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Ou seja, galera, mais importante aqui, artigo 133, artigo 134 e o 132. Levem para a sua prova. São artigos que despencam em concurso público. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Cara, tatuem, façam o que vocês quiserem, mas tem que ir para a prova sabendo disso. São atribuições do Conselho Tutelar: atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas. Pô, isso é fato, não tem como errar uma questão dessa. Atender e aconselhar os pais, os responsáveis, aplicando as medidas previstas. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de cumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Galera, cuidado, autoridade judiciária, não é autoridade policial. Dentre as previstas para o adolescente do ato de infracional, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração das propostas orçamentárias para planos de programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra a violência dos direitos previstos, representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensões do poder familiar,
após esgotadas as possibilidades da manutenção da criança ou adolescente junto à família natural, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações, divulgações e treinamentos para reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes, adotar na esfera de competência ações articuladas, efetivas, direcionadas e identificação da agressão, agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar, a responsabilização do agressor, atender a criança e adolescente vítima ou a testemunha de violência doméstica familiar ou submetida a tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas, de educação, correção ou disciplina de seus familiares e as testemunhas de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos dos encaminhamentos necessários, representar a autoridade judicial, cuidado, é judicial, não policial, mas aqui diz judicial ou policial, para requerer o afastamento do agressor do lar, representar a autoridade judicial para requerer a concessão à medida protetiva de urgência à criança e adolescente, representar o Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação, produção de provas nos casos que envolvam violência de criança e adolescente, tomar as providências cabíveis nas esferas de sua competência, receber e encaminhar, quando for o caso, as informações relevadas noticiantes e denunciantes relativas à prática de violência, representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares diretas ou indiretas relacionadas à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violências doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar estender necessário o afastamento de convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público. Cara, eu falo para vocês, decore os parágrafos únicos. Olha só, se o início de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento de convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação e o apoio à promoção social da família. Artigo 137. Para encerrarmos, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade policial. Não, galera, é pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Galera, esse assunto vai cair na sua prova. Vocês observaram que tem bastante item aqui no artigo 136. Júnior, estou desesperado. Como que eu vou decorar isso? É muita informação. Pega as coisas mais importantes. O que o Conselho Tutelar vai fazer? Tudo de benefício para a criança e adolescente. Vamos macetar. Esse que é o macete. Estudem, galera. Vídeo curto, não chegou nem a 10 minutos. Dá para assistir diversas vezes até a prova. Vamos para cima. Foco, força e fé. GCM Diadema.